Enquanto nós vamos nos preparando, você também vai se preparando. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Domingo que vem, nossa cantata de Natal vai ser especial também, né? Hoje sentindo falta de muitos irmãos, né? Período de dezembro, de Natal, muitos trabalham, né? Mas bênçãos. Domingo que vem a casa vai estar lotada, né? Então vai ser um dia muito especial, mas é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Então os convidados do Lucas são os nossos convidados também. Um dia especial aqui para nós estarmos juntos aqui também. Fiquem à vontade. Sintam-se abraçados por essa comunidade e convidados. Gente, hoje nós temos aqui o prazer, né, de estarmos com o pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo, levanta a mão bem alto, pai do Lucas, né? Olha lá que bênção. Nós queremos honrá-lo, sua vida, né? Uma bênção uma honra tê-lo aqui na casa. Sinta-se à vontade também. Amém, queridos? Está feliz? Amém, amém. Vamos para a palavra. Tem um cronômetro bem grande na minha frente, né? Dizendo, você tem 20 minutos. E o bom é que faz um retrovisor, né? Que bênção. Mas o Senhor já está falando desde o começo, né? Das canções. Nós já estamos sendo ministrados, né? Eu quero só cooperar, colaborar, meditando na palavra. Queridos, você sabe que nós estamos numa série de pregações. Hoje é o 4º episódio dessa série, que se chama 12 tribos e um povo. Nós já falamos sobre a unidade. Nós já falamos sobre a importância da presença de Deus. É a presença de Deus que possibilita a unidade. Nós falamos então sobre construir a vida não em torno de promessas grandes, mas de um Deus grande. Nós lemos lá em Êxodo 33, né, Moisés dizendo: olha, não nos faça sair daqui se a tua presença não estiver conosco. Moisés, imagina só Anderson, as promessas, as profecias feitas em Abraão, Isaac, Jacó, sobre um povo que seria levado para uma terra chamada Canaã, para estabelecer uma grande nação. Profecias e promessas incríveis, poderosas, importantíssimas, feitas para homens importantíssimos, homens incríveis, que ficaram na história. E de repente Deus fala para você: é em você que vai se cumprir tudo isso, é nos seus dias, você vai ver tudo isso. Meu Deus, uau! Tão pequeno, quem sou eu? Moisés teve essa reação, você teria essa reação, eu teria essa reação. Não, isso é coisa da minha cabeça, não é possível. Eu estou ouvindo vozes, não deve ser isso comigo. É mais ou menos assim as promessas que haviam sobre o meu bisavô. Olha, você verá outra vez vindo em glória o Salvador, pela segunda vez, rasgando os céus e descendo e pisando em Jerusalém, mais uma vez. Promessas poderosas, onde o reino, onde o céu se estabelecerá, novo céu, nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem lágrima, nem sol, porque as primeiras coisas terão passado, tudo novo. Uau, meu bisavô com essas promessas foi embora, o meu vô com essas promessas, pregando, servindo, caminhando por essas promessas, por essas profecias, foi embora. Os meus pais foram não, estou aqui, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Está aqui, né, pastor Carana? Está bem, está forte, é isso aí. Né?
Hoje é dia da vingança. Hoje é dia. Brincadeiras. Não dá tempo para piadinha hoje. Imagina o Senhor dizendo: é nos seus dias que você verá se cumprir. Toda geração carrega essa expectativa santa. Será que essa geração, será que é nos nossos dias que nós vamos ver se cumprir o Apocalipse, as profecias, o Senhor voltando em glória, o Senhor nos buscando, o Senhor nos salvando? Será que é nesses dias? Imagina você ter essa certeza. É você vai ver, Brunão, é nos seus dias que vai acontecer. Moisés era esse, promessas e profecias incríveis, poderosas, enormes, mas ele chega a uma conclusão: eu prefiro construir a minha vida em torno de um Deus grande, não em torno de uma promessa grande. De que me adianta as promessas sem a tua presença? De que me adianta cumprir tudo isso sem a tua presença? Nós trabalhamos isso, nós falamos sobre isso. O pastor Régito pregou sobre gerações. São famílias. Nós estamos numa por que dessa série? Porque nós estamos ao longo do ano numa temática: famílias fortes. Famílias fortes, uma igreja forte. Famílias fracas, uma igreja fraca. Porque é isso que nós somos: muitas tribos, muitas famílias formando um só povo. É sobre isso que nós estamos construindo. E hoje nós vamos construir sobre um Deus de alianças. Nós vamos falar sobre alianças. Amém? Amém mesmo? Amém. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia. Você já deve ter aberto no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37 vai dizer assim, a partir do verso 23: chegando José aos seus irmãos, eles lhes arrancaram a sua túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. E Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Agora nós vamos para o capítulo 41, a partir do verso 39. Disse, pois, faraó a José:
Uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e de todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E agora, capítulo 45, a partir do verso 1. A essa altura, já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, ele me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu e os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando, e em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Amém? Amém? Glória a Deus. Não tem como, né, nós falarmos sobre as 12 tribos, sobre o povo de Deus, e não passarmos pela casa de Jacó, e não passarmos então por José, né? Queridos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro diferenciado. É um livro que se destoa, se destaca de todos os outros, porque aqui na palavra de Deus, os heróis, as histórias dos heróis são contadas com os seus pecados, com as suas limitações, com os seus defeitos. Na palavra de Deus, os grandes homens da fé, a palavra faz questão de relatar todos os seus temores, todos os seus erros, todas as suas limitações, para deixar claro que a glória é só dele, que ele não divide a sua glória
com ninguém, e para deixar claro que Ele escreve a sua história junto com os homens. Ele decidiu, é um princípio de cooperação, Ele decidiu fazer assim. Ele decidiu cooperar com Adão, Ele decidiu cooperar comigo e com você. Quando nós lemos a história de José, vamos lá rapidamente, vamos recapitular a história desse José. Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. Abraão teve um filho, o filho da promessa, que se chamava Isaac. Isaac teve 2 filhos. Muito bem, Marquinhos. Você lembrou do Esaú e esqueceu do Jacó. Tá tudo certo então hoje, tá tudo bem. É o que a gente costuma brincar, né? O culto pela manhã tem essa característica. As misericórdias ainda estão se renovando pela manhã, né? Culto à noite é mais abençoado porque já tá tudo certinho, tudo arredondado. Amém. Eu não vou brincar com o pastor Carana, mas sobrou para você. Então Isaac vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó vão ter muitos filhos, 12 filhos, e o caçulinha, José, o preferido. O caçula é sempre mais amado, não é, pastor? Não? Pastor? Brincadeira, né, irmãos? Todos sabem que é o mais velho, né? É o irmão mais velho, é o preferido. É sempre isso. Tá tudo bem. Aceita, cura os traumas, as dores e segue a vida com Jesus. Amém. O caçulinho, o preferido, a palavra vai dizer que ele era amado por seus pais. Inclusive ele tinha uma túnica diferente, colorida, que destoava dos seus irmãos. Lembra aí do Kids, da escolinha dominical, da escolinha de criança lá, a túnica de José, linda, né? E aí esse José, já ali adolescente, já jovenzinho, por volta dos seus 17 anos, mais ou menos, ele já trabalha, ele já ajuda seu pai no campo, nas ovelhas. E se conhece a história de José, ele é aquele menino cheio de visões e de sonhos, e ele fala para os seus irmãos: eu tive um sonho, né? E vocês se curvavam para mim, eu era maior que vocês. O caçulinha, né? O petulante, né? Aquele eu tive outro sonho, o pai e a mãe também se curvavam para mim, né? E os irmãos ficando, mas sabe por que acontece? A gente, às vezes equivocadamente, acha que o José é uma criancinha assim, pura, uma criancinha. Não, a história deixa registrado pra gente que José tinha um monte de problema. José não era esse doce assim, essa criancinha afável, não era. A palavra vai dizer, vai contar pra gente que, por exemplo, José, ele ia no campo, né, onde seus irmãos estavam trabalhando, e ele voltava para casa e trazia más notícias para o seu pai, né? Ele dedurava seus irmãos. Então ele falava: ó, pai, você não sabe, viu, Judá tá fazendo corpo mole lá, viu? Ele não tá fazendo direito não. Olha, o Efraim, você não sabe, hein? Esse daí fica de olho nele, viu? Porque ele tá pegando aqui, ó, 5 batatas pro pai, 2 para ele. Brincadeiras à parte, parafraseando, mas a palavra vai dizer que José era um dedo duro. Ele trazia más notícias, mas quando a gente lê más notícias, não é só alguém que trazia feedback para o seu pai. Não é isso. Essa palavra, essa expressão más notícias, na tradução é polêmica. É um polemizador, é uma palavra inflamada, é uma palavra que traz contenda, é uma palavra que traz confusão. É a mesma expressão usada para os espias da terra, que eles vão espiar a terra prometida e voltam para o arraial e trazendo más notícias. Eles inflamam o coração do povo, o povo começa a chorar, o povo se divide. É disso que que José era cometido. É isso que José fazia.
ele não era odiado por seus irmãos por qualquer coisa. Havia a falar da casa de Jacó, falar da família de Jacó. Quando nós lemos essas passagens, nós estamos falando de uma família quebrada, de uma família que tem muitos problemas, de filhos violentos. A história diz que Judá entra num povoado e mata todo mundo. Vai falar de problemas de sexualidade, depravados. Tem muitos problemas na casa de Jacó. E não à toa o que vai acontecer. Um belo dia, seus irmãos estão pastoreando ovelhas tem cerca de 80 quilômetros, bem longe da casa do seu pai. Seu pai dá uma ordem a José: vai lá com seus irmãos e vê o que está acontecendo, se está tudo bem, me traga notícias. José vai. Quando os irmãos veem de longe José chegando, vamos dar um jeito nesse rapazinho. Você leu a história comigo. José é jogado num poço, e eles decidem, Judá, guarda esse nome, decide: olha, se a gente só matar ele, o que a gente vai ganhar com isso? Um coração voltado ao dinheiro, né? Vamos ganhar um troco com esse negócio, né? Vamos vender ele como escravo. E passando ali uma caravana de ismaelitas, ele é vendido como escravo. Ele vai para o Egito, ele vai para a casa de Potifar. Você conhece a história, ele começa a ser honrado na casa de Potifar, mas aí de repente ele é colocado como líder, né, na casa, né? E daqui a pouco a esposa, a mulher de Potifar, tenta se engraçar com José. Ele recusa aquela tentação e ela o acusa falsamente. Ele é levado preso, vai preso lá na cadeia. Ele começa a se destacar na cadeia, se torna um líder na cadeia, e ele começa então a interpretar sonhos, porque ele era bom com isso, ele era bom com visões. E essa notícia chega ao faraó. Ele vai interpretar então um sonho de faraó: olha, vamos dar uma estratégia, vamos estocar comida, porque está vindo pela frente 7 anos de muita escassez. Não vai ter cultivo, não vai ter colheita. Então aproveita agora e estoca comida, faz um grande celeiro. O faraó obedece, acontece do jeito que José interpretou, profetizou, revelou. Então por isso ele é colocado como governador do Egito. Chegando a fome, passados-se muitos anos, entre o dia que ele foi vendido como escravo até o dia que ele se torna governador, muitos anos depois, chegando a fome, a família então de Jacó, os irmãos, precisam ir ao Egito para buscar mantimento. E lá ao encontro dos irmãos que nós lemos aqui. Posto isso, e a gente refrescando a memória, é sobre isso que eu quero construir junto com vocês. Tem uma frase de um pastor que eu gosto dele, e ele disse uma frase que eu concordo: me parece que Deus não tem compromisso com a nossa felicidade, mas compromisso com o nosso processo. Amém? Queridos, apesar de nós, apesar de José, apesar de mim e de você, vai se cumprir todo o propósito de Deus. Eu tenho pouca coisa para falar aqui essa manhã, nesse período aqui, mas eu quero que você guarde algumas delas. Apesar de nós, vai se cumprir todo o propósito de Deus. Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Segundo Crônicas, quem tentará? Quem vai resistir ao braço forte do nosso Deus, do nosso Senhor? O nosso Deus é um Deus de aliança. O Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Jesus, o meu Deus, o seu Deus, é um Deus de aliança. Como diria Paulo Borges, nosso Deus é um Deus de fidelidade. Nosso Deus não é um Deus leal, o nosso Deus é um Deus fiel. Lealdade a gente encontra numa gangue, a gente encontra no PCC, eles são leais uns aos outros.
lealdade a gente encontra em qualquer lugar, mas fidelidade é outra coisa. O nosso Deus não é só leal, Ele é fiel. E a palavra vai dizer em 2 Timóteo que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Havia uma aliança sobre a casa de Abraão, que perpetuou sobre a casa de Isaac, que perpetuou sobre a casa de Jacó, que perpetuou sobre a casa de José, daqueles irmãos, e que chegou até a nós, e que chega até a nós. E que promessa é essa? Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, e os seus descendentes trarão retidão e justiça sobre a terra. E essa palavra se cumpre até os dias de hoje. Famílias curadas, curando famílias. Deus curando famílias para curar famílias. Ele permanece fiel à sua aliança. Você pode se alegrar sobre isso. As promessas, as palavras vão de gerações em geração, de geração em geração, e chegam até nós. Se chegou até você, ela vai até o fim. Se chegou até a sua vida, ela vai até o fim. Se há uma coisa que você precisa guardar essa manhã, guarde. Primeiro, que Deus é um Deus de aliança, e que Deus é um Deus fiel para cumprir a sua aliança. Noé, um homem de aliança com Deus, um homem que lá na frente vai errar, vai fazer besteira, vai trazer vergonha sobre a sua casa, mas quem prometeu é superior a Noé, e capaz o suficiente de, apesar de Noé, fazer acontecer o que ele prometeu. Há uma promessa sobre a casa de Davi. Quando nós vamos ver a história de Davi, nós vamos ver muitos erros, escândalos entre os irmãos. Alguém vai olhar para a casa de Davi e vai falar: essa casa é uma bagunça, essa casa não tem Deus, essa casa está quebrada, está dividida, essa família está quebrada, essa família está dividida. Mas aquele que prometeu é superior a Davi, e fiel e capaz de fazer cumprir toda a promessa da aliança. Quem está comigo diz amém. Talvez hoje você pode olhar para a sua família, para a sua casa e a sua condição e falar: que para, não, mas essa é a graça do Evangelho, essa é a beleza do Evangelho, de que há somente um herói das nossas vidas, Cristo Jesus. Só Ele é suficiente, e que não depende de mim e de você. Queridos, Ele não vai quebrar as alianças que Ele faz com os homens. Deus não vai quebrar a aliança que Ele fez com Israel. Não. A aliança que Ele fez com o povo. Isso porque nós estamos estudando as 12 tribos, esse povo, Israel. Por quê? Porque é um povo escolhido por Deus. Deus escolheu esse povo para casar com esse povo. Deus escolheu o povo judeu para casar com o povo judeu. Mas na superior aliança Ele fez mais que isso. Ele pegou os outros povos que não eram judeus e arrancou esses galhos e enxertou na videira verdadeira. Eu e você, que não somos judeus, fomos chamados para esse casamento também. Amém? Mas Ele não esqueceu do povo judeu. Em Apocalipse vai dizer que no final esse povo vai se voltar para Jerusalém, vai se voltar para Israel, e eles vão se encontrar de novo, e todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar.
Deus não vai quebrar a aliança com Israel. Deus não quebrou e não vai quebrar. Ele permanece fiel à aliança. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Não é? Lembra da Marta, da Maria, do Lázaro? Deus, se estivesse conosco, nosso irmão não tinha morrido. Deus, Jesus, onde você estava, Jesus, que você demorou? Ele já morreu faz 3 dias, você está atrasado. Mas o nome dele não é Emanuel, não é Deus conosco. Vamos lá, alguém pode pegar isso comigo aqui? Ele não falha, ele é Emanuel. Ainda que por um breve momento, ainda que por uma breve tempestade, ainda que por um atravessar de uma noite escura, nos pareça, nos dê a impressão de que nós estamos sós, Ele é Emanuel. Queridos, a cura são para famílias quebradas, e no Senhor há cura. Quem precisa, quais são as casas que precisam de cura? As casas quebradas, famílias destruídas. Agora há outras casas que precisam de restauração. O que é restaurar? Restaurar não é consertar. Então, eu posso ter um Fusca, né? Um Fusca 66, que anda, que funciona. Trocar algumas peças, tem motor de Passat, roda de Corsa, né, o volante do Golzinho bolinha, e funciona. Ele anda. E quando a gente olha, fala, é um carro velho. A mão de um mecânico vai, se você levar o Fusquinha lá para o mecânico, ele vai consertar e vai colocar para rodar de novo. Mas se você pegar esse Fusquinha e levar na mão de um restaurador, restaurar é trazer de volta a originalidade, é devolver as características originais. Um Fusquinha restaurado é aquele que tem a rodinha original, tem o volante original, o banco foi restaurado como original. E quando a gente olha para esse Fusquinha, você fala, é um Fusquinha, é um carro antigo, não é um carro velho, é um carro antigo, mas é original. Existem famílias que não estão quebradas, precisam de restauração, porque perderam o foco, perdeu o propósito original. E sabe qual é o propósito original da família? Abençoar famílias. Sabe por que um homem e uma mulher se casam no cristianismo? Não para legalizar o sexo. E agora não é mais fornicação, agora pode fazer que está tudo bem agora, manda bala, né? 2 vezes por mês. Não é isso. Porque juntos nós somos mais fortes, conseguimos pagar mais boletos. Vamos juntar os nossos dinheiros, a gente consegue pagar mais boleto junto. Não é esse o propósito. No cristianismo, na cerimônia de casamento de um cristão, da igreja cristã, da igreja evangélica, há todo um simbolismo no noivo e na noiva. Só faz sentido para um cristão se casar quando ele entendeu qual é o propósito de Cristo e qual é o propósito da igreja. Só faz sentido para um cristão se casar quando ele está disposto a fazer da família dele um estandarte, uma bandeira, um mural, um outdoor, para dizer para o mundo o que o Senhor irá fazer. Quem está comigo diz amém? Existem famílias que não estão quebradas, elas já têm a Deus, elas têm paz, ela está tudo bem, ela está na igreja, ela já conhece a mensagem, mas falta restaurar a originalidade, o propósito original. O propósito original. Quando nós encontramos um homem que honra a sua esposa, nós podemos ver a imagem de Cristo que honra a sua igreja.
Quando nós vemos uma mulher que honra o seu marido, nós podemos ver a imagem da igreja que honra o cabeça, que é Cristo. E esse casamento lá em Atos é o que vai multiplicar famílias e famílias curadas. Queridos, ela vai dizer que há mais prudência nos filhos das trevas do que nos filhos da luz, não é isso? É só olhar para o inferno, né? Um pouquinho, né? Toda a artilharia pesada voltada para as famílias. Pode ir na igreja, não tem problema. Eu deixo, viu? Quer ir na igreja domingão? Eu deixo você ir domingão. Mas quando você voltar para casa, não esquece de pôr a coleira, porque você é meu. Quer ir na igreja tomar Santa Ceia? Pode ir para a igreja tomar Santa Ceia. Mas quando você voltar, não esquece que você vai comer o pão que eu amassei para você. Não, com certeza o inferno não tem problema com gente que vai na igreja. Mas se tem um núcleo que o inferno treme, são famílias. Famílias. Esse é o núcleo de forjar homens e mulheres. O sacerdócio começa em casa. O sacerdócio começa no quarto. Amém? Amém mesmo? Amém mesmo? Só que na história bíblica há uma esperança, porque esse é um Deus que restaura alianças. É um Deus que Ele tem a forma de Deus devolver a bênção sobre o seu povo é restaurando as alianças. Todas as vezes que Israel se perdia do Senhor, quebrava essa aliança, a forma de Deus devolver a bênção sobre esse povo era restaurando a aliança, devolvendo a originalidade e o propósito para essa aliança. Você pode entender isso hoje? Amém? Guarda isso. Deus é um Deus de promessas, de alianças. Ele é fiel para fazer cumprir. E Ele é um Deus que também restaura essas alianças. Queridos, quando nós vemos José, a história de José, quando nós olhamos para a história de José, eu separei essa hoje, essa manhã. Poderíamos falar de outras. Mas por que essa história é poderosa? No Antigo Testamento, por que ela é poderosa? Queridos, quando nós lemos essa história, talvez alguém desapercebido possa, ler sobre a história de irmãos jogando um homem no buraco. Mas se nós olharmos atentamente, nós vamos ler sobre a história de um Deus jogando uma semente na terra. Todos os grandes homens de Deus foram enterradinhos um pouquinho, hein? Não foram não? Não foram escondidinhos um pouquinho não? Ainda que por um breve período de tempo, mas todos eles têm em comum isso. Você lembra de Jonas? Escondidinho no ventre do peixe. Você lembra de Daniel na cova dos leões? Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego escondidos na fornalha? Você lembra de Jeremias esmagado, dizendo: cara, tem alguma coisa nos meus ossos que queima e eu não consigo suportar? Você lembra de Moisés escondido no deserto? Você lembra de Jesus escondido na rocha, no túmulo? Vamos lá. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não produzirá fruto. Mas se ele cair na terra e morrer, muito fruto produzirá. Será que Deus hoje pode enterrar um homem? Pode enterrar uma mulher? Será que Deus hoje pode esconder pessoas por um propósito muito maior? Ei, irmãos, não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me enviaram para o Egito. Deus fez isso comigo.
Será que hoje você pode tirar os olhos da desgraça, da dor, do quebra-quebra e colocar os olhos na mensagem do Evangelho de um Deus de aliança? Cara, talvez existem pessoas aqui que Deus tinha aliança e promessa com o seu vô, com o seu bisavô. Fica tranquilo, elas vão se cumprir nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Não vai se perder, não vai se quebrar. Quando a gente olha para a história de José, a gente vê tanta semelhança com Jesus. Porque é isso, porque a Bíblia no Antigo Testamento ela traz sombras, são tipos de Jesus. José no Antigo Testamento tipifica Jesus. Assim como José, que tinha os seus pais que o amavam, Jesus também tinha os seus pais que o amavam, né? Tinha uma túnica especial. Você lembra de Mateus capítulo 3? O próprio pai dizendo: esse é o meu filho amado. Lembra disso? Né? Os dois eram pastores de ovelhas dos seus pais, né? O Jacó cuidava das ovelhas do Jacó, enquanto que Jesus cuidava das ovelhas do seu pai celestial, né? Os dois são enviados, né, pelo pai para os seus irmãos. Os dois são odiados pelos seus irmãos. Os dois são tentados, assim como Jacó foi tentado pela mulher, Jesus é tentado no deserto. Os dois são levados para o Egito, as suas capas foram tiradas também, eles também foram vendidos por um preço de escravos, né? Ou você acha que Judas ele teve uma grande ideia? Me dá 30 moedas, que é o preço do camelo do ano, que eu quero comprar aí, um camelo tunado, né? Turbo, esse é o valor. Ou você acha que eles negociaram? Não, era um valor de um escravo, está aqui. Os dois foram vendidos assim, os dois foram presos em cadeias, os dois foram falsamente acusados, os dois foram colocados com prisioneiros, com dois prisioneiros. Jacó na prisão tinha um copeiro e um padeiro. Jesus estava entre os dois ladrões da cruz, lembra disso? É assim como o copeiro e o padeiro, um se perdeu, o outro foi salvo na cruz do Calvário, né? Um se perdeu e o outro ainda hoje estará comigo no paraíso, né? Os dois tiveram reconhecimento público com 30 anos, os dois foram exaltados após o sofrimento, os dois perdoaram os seus ofensores e os dois salvaram uma nação. Será que você pode ler a história de José e ver Jesus? Será que você pode ver a sua história e ver Jesus em nome de Jesus? Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. Mas vamos lá, pastor. Jesus era Jesus. Jesus era Deus. Ele passou pelo que ele passou, porque ele era incrível. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para conseguir passar pelo que eu estou passando? Queridos, a palavra vai dizer que Jesus, ele abre mão de ser igual a Deus. Ele não usurpou, ele não se aproveitou em ser igual a Deus. Jacó, José eram homens também cheios de falhas, igual eu e você. A diferença é que eles entenderam que sobre a vida deles havia uma história incrível a ser escrita. Eu não sei quanta dor você carrega no seu coração essa manhã. Eu não sei quanto desespero você carrega na sua casa, na sua família essa manhã. Eu não sei quantas perguntas incógnitas, quantas perguntas sem respostas, quantas encruzilhadas você carrega na história da sua família. Eu não sei quanta falta de esperança ao olhar para frente, olhar para trás, a sua história, a sua posteridade você carrega essa manhã. Você veio aqui essa manhã, talvez, não só para participar do ritual da Santa Ceia, não só para participar do ritual do culto dominical, não só para participar do ritual da família do Lucas. Eu creio que o Senhor aprove, Deus, achou graça a Deus nos reunir aqui essa manhã para falar que há esperança sobre a casa de Deus, há aliança sobre as 12 tribos, sobre Israel, há aliança sobre mim e sobre você. Não vai se perder, não vai se
se quebrar, queridos, em nome de Jesus, a sua casa, há uma promessa, há uma fidelidade empenhada sobre a sua vida. Queridos, quando nós estamos passando por uma enfermidade, como é terrível fazer um exame e ficar esperando 1 mês, 15 dias pelo resultado dos exames. Mas como é glorioso, como é poderoso quando nós vemos a boa mão de Deus agindo em nosso favor. É ou não é? É ou não é? Esse testemunho propaga, não só nós ficamos curados e felizes, como essa notícia avança e começa a curar, alegrar outras pessoas. Não é assim? Não é assim? Será que hoje Deus pode pegar a nossa história e fazer algo grande? Será que Deus hoje pode pegar, nos juntar, né? Como houve restauração para a casa de José, há restauração para a nossa casa. Você pode fechar os seus olhos e orar junto comigo? Se você se identifica com algo que foi falado aqui, esse Deus poderoso, real, verdadeiro, se faz presente aqui nessa reunião. Fica tranquilo. Assim como Ele não dependia de Noé, Abraão, de José, Ele não depende de você. Ele não depende da sua fé. Quando Jesus tocava num leproso, o leproso era curado. Quando Jesus tocava num morto, o morto era ressuscitado. Jesus não dependia da fé do morto. Como é que um morto vai ter fé? Ele está morto. Jesus é Jesus, independente da minha e da sua fé. Então fica tranquilo. Não estou sentindo nada, não estou percebendo nada. Pela fé, nós podemos dizer: Ele está aqui.